Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Segunda-feira, 29 de julho de 2024, tá começando pelo YouTube e pelo Twitch, mais uma live do Papo Veloz. Você sabe, segunda às 9 da noite, é hora de live e claro que a gente, desde já, agradece a todos que comentam nos nossos vídeos, deixam seus comentários, curtem nossos vídeos, inscreva-se no canal. É o pedido que a gente faz sempre para todos vocês. Inscreva-se no nosso canal, deixem um like nos vídeos, comentem nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo onde vocês quiserem e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente lance. Todo o nosso conteúdo, você já sabe, tá no YouTube, as lives estão no Twitch também e tudo também pode ser encontrado nas nossas plataformas digitais, né? As principais plataformas, Spotify, Google Podcast, não. Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music e também o YouTube Music, já que ele sobe pelo YouTube, tá disponível também no YouTube Music. Ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. A gente está começando mais uma live. Hoje vai ter bastante assunto pra gente falar. Hoje tá bem caprichado, porque o fim de semana é aquele famoso poucos, porém essenciais de esporte a motor. E meio ao clima olímpico, para variar, as torcidas de determinadas equipes não entram no clima olímpico nunca, mas aqui não, aqui a gente tem nossas preferências e a gente debate pedindo sempre a opinião de todos vocês. Por isso que a gente existe, por isso que eu já vou trazer aqui os nossos participantes de hoje, porque hoje temos convidado, ele tá aqui no quadradinho de baixo, porque se trata de um dos maiores... Qual a palavra que eu vou usar para descrever isso? Um dos maiores apaixonados por samba enredo que eu conheço. E olha que a turma dele é de extremos apaixonados pelo gênero musical, o gênero musical mais diversificado que existe no planeta Terra. Porque um samba enredo ele pode abordar desde a cultura africana até a cidade de Campos. Ele pode abrigar desde a proteção à Amazônia até o Rock in Rio. Tudo isso num grande gênero. Que este cara que está aqui embaixo cuida tão bem em seu site desde 2004. Eu canso de dizer aqui no programa que quem gosta de esporte a motor não precisa necessariamente viver numa bolha e só gostar de uma coisa. Eu canso de citar sambas enredo aqui no programa. Temos o exemplo do Rodrigo Matar, do Gabriel Curti também, que são do esporte a motor e gostam muito de carnaval. Por isso o Papo Veloz hoje tem a honra de trazer ele, dono e editor-chefe do site Samba Rio, o maior site do planeta de sambas de enredo e seus intérpretes, e também colaborador do site Nas Pistas, onde ele dá os seus pitacos muito bem avaliados principalmente sobre Fórmula 1, mas também sobre outras categorias. Marco Maciel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra, e eu digo honra porque o Marco me convida com bastante frequência. Sempre que eu posso, eu participo das lives no Samba Rio. Nos bastidores o Marco estava falando, poxa, eu tô começando, né, no mundo do esporte a motor, comparação com vocês dois. É recíproco, eu não falei isso no texto para ele, deixei para falar aqui na live também, para ficar registrado, que é recíproco. Quando eu sou um apaixonado por samba, gosto muito de samba, mas não entendo todas as nuances e técnicas de um samba enredo como eles entendem. É gratificante do mesmo jeito, tanto participar das lives quanto tê-lo aqui no programa. Marco, seja bem-vindo à live do Papo Veloz. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite, querida audiência. É uma troca interessante, uma troca que sempre é muito bacana de a gente fazer, né? Porque da mesma forma que nós acompanhamos samba também, tá sempre ligado no ronco do motor, e o ronco do motor acho que tem um pouco assim de melodia, né? E temos musicais, né? Agora
eu tô vendo aqui recentemente uma campanha para que o aumento do barulho do motor como era antes volte, né? Porque ultimamente eles modernizaram um pouco os motores, agora a Indy veio com o sistema híbrido e tal, mas a Fórmula 1 eles estão assim, numa campanha que eu vi que os fãs de automobilismo querem fazer, eles pretendem fazer com que o barulho dos motores volte como era antes, né? Então eu não sei o que vocês pensam sobre isso, Rodrigo, Eric. Eu acho isso ridículo. Por mim, a categoria tem que ser disputada, ter ultrapassagem, ter oportunidade para todo mundo. Pode correr no mais absoluto silêncio. Eu e o Eric cansamos de falar sobre isso. Eu particularmente, eu acho uma bobeira esse negócio de barulho. Quanto menos barulho, para mim, é até melhor, porque a gente consegue trabalhar no circuito sem ter que parar. Aí volta a falar, daqui a pouco para. Enfim. Não, pelo menos cada... Rodrigo Vinali incomodado com barulhos altos. Rodrigo, você é autista. Cara, então eu devo ser desde a barriga da minha mãe, porque eu detesto barulho. Aliás, Eric, já que você tomou a palavra, engula este gole d'água e saúde o nosso público, que cada vez mais vai crescendo aos pouquinhos. Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, vocês que acompanham aqui o nosso programa sensacional, que segunda-feira eu fico na outra ponta da mesa. Porque sim, né? Mas eu tô sempre aqui acompanhando aqui o que acontece, né? Juntamente com o Rodrigo. E para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Para quem já é veterano, deixe os novatos se aproximarem, né? Sempre. Mas por favor, não caçoem deles. De jeito nenhum. O nosso programa existe para isso, Uma das nossas missões que seja estritamente necessário. Exatamente, uma das nossas missões é trazer novos fãs para o esporte a motor. Deixa eu pôr as mensagens aqui rapidinho, as primeiras mensagens que já estão chegando. Marco Marcel, deixa eu falar, a gente tem uma brincadeira interna aqui, que a live só começa quando a minha irmã, que já deixou o boa noite dela aqui, e a minha mãe deixam boa noite. O Eric faz essa piada sempre, que agora sim está autorizado o programa a começar. Carlos Fonseca também já deixou. Carlos Fonseca, que também é integrante do Samba Rio, também gosta de esporte a motor. Eu não sei pra que equipe ele torce, então deixa pra lá. Ia fazer zoeira. O Carlos Fonseca é um cara que vive interrompendo as férias dele, né? Aí tá de férias, que tem que interromper. Live especial, homenagem a Rosa Magalhães, que foi uma grande perda do mundo carnavalesco, da cultura brasileira. O Carlos Fonseca, de toda forma, ele sempre interrompe as férias dele no Samba Rio, né? É o cara que ama tudo do Samba Rio, que tá sempre interrompendo os descansos que ele merece. Se Carlos Fonseca foge do carnaval, o carnaval não foge dele de jeito nenhum. Obrigado pelo bancada de responsa, Carlos. Com certeza eu concordo com isso. Povo, vamos começar pra gente não enrolar também? Até porque o Rodrigo já passou quase 10 minutos só apresentando o Marco, né? Beleza. Lógico. Rodrigo, vamos lá. Eric, eu jamais gastaria esse tempo todo se fosse para apresentar alguém, por exemplo, da Plim Plim. Não, eu não vou entrar em Você sabe do que eu tô falando, né? Não, deixa quieto, Rodrigo. Exatamente. E assim, só para iniciar, eu estava aqui vendo as notícias de hoje. Não vou dar o spoiler dessa vez. O pessoal já percebeu o ranço que eu e o Rodrigo temos quando o pessoal apresenta um contrato novo e fala de contratos plurianuais. Hoje eu estava matutando, né, aqui no meu estúdio, esse final de semana, para ser mais preciso, quando juntamente com a abertura da Olimpíada, percebi, cara, tem um ponto específico, uma situação específica em que o termo plurianual fica interessante para uma das partes. Seria, por exemplo, como se um dia viesse notícias: Zinedine Zidane faz um contrato plurianual com Vanessa Vilela para realizar todos os seus sonhos. Aí, o contrato plurianual para Vanessa tá ótimo. Ou não, né? Se só durar um ano, lascou. Plurianual é mais de um, filho. Eu sei. É tipo assim, mas é ridículo. É mais de um. Mas aí, que é ridículo, nesse caso, a Vanessa curte, porque pode ser
Não importa quantos forem, vai ser muitos. Vai ser muitos. Enfim, já que a gente tá falando de plurianual, já que a gente tá falando de contratos, vamos começar só dando uma palhinha numa das notícias do esporte motor que já causou uma certa surpresa, porque essa veio da Fórmula E. Fórmula E. Pra gente passar a atualização, uma das vagas era o segredo mais mal guardado da categoria nesse fim de temporada, que era o destino de Stoffel Van Dorn, campeão da GP2, não encontrou vaga encontrou vaga na McLaren, foi correr na McLaren no pior período possível da McLaren, tomou pau do Alonso até dizer chega, e se mandou para a Fórmula E. Fez sucesso, ganhou o campeonato, depois foi para Penske. E aí, enfim, acabou que na Penske ele não se encontrou, não foi tão bem na Penske. E para continuar disputando tanto a Fórmula E quanto o WEC, já que ele é piloto da Peugeot, ele acabou mudando de equipe porque a Penske está querendo uma exclusividade de seus pilotos na categoria de elétricos. Então, essa vaga era favas contadas. A vaga que ele encontrou foi na Maserati, foi a única equipe que topou essas condições dele. Ok. A outra vaga foi uma surpresa para todo mundo que eu perguntei. Todos. Vocês esperavam? Não esperávamos. Foi uma surpresa. Jake Hughes, da McLaren, é o companheiro de equipe do Stoffel Van Dorn, vai correr na Maserati. Então os dois pilotos da Maserati caem fora. Tanto o Maximilian Günther, que deve ser piloto da Andretti, ele tá bem para poder correr na Andretti. Dizem que ele pode até ir para Penske, mas eu duvido. E o Jean Daruvala, enfim, esse aí sabe Deus para onde vai. Bom, isso leva a duas conclusões. Se alguém quiser comentar rapidinho, também pode comentar. Se quiser demorar para comentar, pode comentar. Duas coisas que isso leva a crer. Infelizmente, a Fórmula ainda não se sustenta sozinha. Seus pilotos sempre acabam correndo em outras categorias, a maioria deles, que é ruim. Mas uma hora isso vai sumir. E a McLaren deve ter feito o contrato com metade do planeta Terra, né? Porque não é possível. O piloto sai da McLaren, entra na McLaren, sai da McLaren, entra na McLaren. Virou uma completa zona. Novamente, gostaríamos de pedir aos nossos ouvintes e membros da mesa que fizéssemos 1 minuto de silêncio em memória das árvores que foram derrubadas para transformar em papéis para fazer os contratos da McLaren. Que morreram para nada. É quase isso, Marco Maciel. Quase isso. O Alex falou que eu diga. Alex Palou, Alexander Rossi, Félix Rosenqvist, Theo Pourchaire também, né? Theo Pourchaire, Malucas também, né? Malucas, verdade, David Malucas. Mas o Malucas foi um caso à parte, né? Porque ele se acidentou no começo. Cara, mas o Malucas foi esquisitíssimo. Assim que ele rompeu o contrato com a McLaren, ele assinou com a Mershank. Enfim, a McLaren deve acertar, tem tudo para acertar com Taylor Barnard para a próxima temporada, que começa no dia 7 de dezembro, no AMB. Ele já correu esse ano, nessa temporada atual ele correu, participou de provas, foi muito bem, aliás. Então ele tem tudo para ser o novo piloto da McLaren ao lado do Sam Bird, se o Sam Bird continuar, né? Aguardemos tudo isso. Vai ser interessante pra caramba. Vamos pra próxima? Alguém quer falar alguma coisa da novidade da Fórmula E? Não, o Rodrigo, apenas, já que a gente falou um pouquinho sobre ronco de motor, assim, que o Rodrigo não é um adepto, assim, do velho ronco, você não acha que o ronquinho dos carros elétricos não lembram broca de dentista?
fica acompanhando a Fórmula E, dá aquele... Na verdade, Eu acho muito lembra muito. engraçado aquele barulho, Cara, cara. parece aqueles. Não, até porque moto elétrico também. Parece aqueles carrinhos de brinquedo dos anos 90, 2000, que as crianças ganhavam no Natal e ficam. É tipo isso. É um motor elétrico aquilo ali. Mas anda, viu? Everton Fintelman pode te dizer também, viu, Marco? Anda, viu? Everton é uma figura. Anda bastante. Vamos para a próxima então, pessoal. A Fórmula E foi só para a gente dar esse destaque, porque foi uma surpresa Lembrando- realmente essa definição da dupla de Ô, Grilo, pilotos. Fala, Eric. assim, eu tô verificando. Só para atualizar e colocar para aqui o que nós temos aqui de aberto na Fórmula E. Uma vaga na Andretti e as duas vagas na RT, Envision, McLaren. Não, McLaren. Cupra e Nissan. Em aberto. Vai estar aberto. As outras vai estar fechadas. E, pelo que eu tô vendo aqui, eu não sei até onde essa entrelist é oficial, mas aparece o Pascal Wehrlein com o número 1. Vamos aguardar. Eu tenho quase certeza que o Verlaine vai correr com o número 1. Ele esperou por esse momento a vida toda. De ser campeão mundial. Hoje ele pode ostentar um título de campeão mundial. Acho que ele não vai usar o 1. Acho que a Porsche. Porque aí tá a discussão aqui, viu, Marco Marcel? Atualizando você por que dessa de número 1. Eu e Eric Von Drexler temos paura de quem ganha um título e não usa o número 1 nos seus carros, podendo usar. A gente fala que usar o número 1 no carro deveria ser obrigatório porque para novos fãs do esporte a motor é como se ele já fosse apresentado ao cara que tem que ser batido. Que nem, por exemplo, o time de futebol que sempre se habituou a acompanhar os titulares do 1 ao 11, agora tem que usar a numeração fixa, aí vira uma confusão, porque o titular usa a 77, aí sai o 77, entra o 85, aí complica, né? É que nem, acho que assim como no futebol, o automobilismo também tinha que ter honrar algumas tradições, né? Sim, principalmente a do número 1. Cara, a Porsche demorou muito. Ela veio com tudo para a categoria para ostentar o número 1. Pode ter certeza. Se bobear, eles vão fazer até uma fonte em dourado para pôr o número 1 no carro. Fazer igual aquele meme do... Eu esqueci o nome do ator que fica com a caixa de som apontando assim. Vai ser a Porsche apontando pro Ah, número 1. do The Office, do Steve Isso, Carell. ele mesmo. Certeza, certeza. Nesse ponto eu gosto da Penske. Penske ganha é 1. Essa palhaçada que a Verizon fez Se bem que. de usar o 12 no Will Power porque eles exigiram 12. Enfim. Deixa eu ver alguns comentários. Alguém entrou na conta do Samba Rio para colocar. Quem disse que carnaval e esporte a motor não se misturam? Claro que misturam. Vocês vão ganhar um doce. E adivinhar quem foi que entrou na conta do Samba Rio. Eu já Carlos sei. Fonseca. Assim, a luz. Eu já sei. Começa com Carlos, termina com Fonseca. Quero ver o resto da cambada se aparece por aqui pra dar um oi. Grande Carlos Fonseca. Com certeza. Vamos pra próxima, povo? Bora. Quando eu faço assim, Eric Von Drexler já sabe até do que eu vou falar. Ah. É que ele não tá É com o porque não dá chapéu pra dele de raiva. Mas eu tenho aqui. Eu tenho um na minha prateleira. E Ele a minha tem na camisa prateleira. hoje, por acaso. Na camisa também. Por acaso, hoje minha camisa tá com o Garage vermelho. Sim. É hora. Aqui, Mas se bem, pra não pagar. Oi. Eric Von Drexler, que neste fim de semana a gente não pode reclamar do que nós vimos. Porque com certeza essa, em algum ponto, ela vai entrar na história. Vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1. Grande Prêmio da Bélgica, vitória de Lewis Hamilton, depois da desclassificação de George Russell, que venceu na pista, mas... ele venceu na pista, ele deu um show, a punição. Regras são regras, elas têm que ser cumpridas. Mas o que mais chama a atenção de forma positiva, vou começar com você, Marco. O que mais chamou a atenção de forma positiva?
tirando aquele domínio que a Red Bull estava tendo, a coisa tá equilibrada. Se a coisa tá equilibrada, atrai a atenção do público. Não, porque, assim, esse nivelamento que está acontecendo nas últimas corridas acaba sendo um belo atrativo, porque ano passado o pessoal ficou assim, não aguentava mais ver Verstappen ganhar 19 de 22 corridas, né? Então, aí, diante desses escândalos que aconteceram na Red Bull, bastidores de paddock, o Christian Horner, tudo, o Jos Verstappen, querendo também tirar satisfação com o Horner, acho que dava a impressão de que não ia ser a mesma coisa, né? Então o Verstappen tá tendo que se habituar a, sei lá, ver gente na frente, né? Então, eu sempre acreditei que é uma safra muito boa, assim, de pilotos. O Verstappen meio que sobra, assim, mas só que a gente vê, assim, o Norris finalmente ganhando uma corrida, o Piastri ganhando também na corrida anterior. Aí, dobradinha, era para ser uma dobradinha da Mercedes, não aconteceu por conta dessa desclassificação do Russell e tal, mas enfim, o torcedor da Fórmula 1 agora se habituou de sempre acabar a corrida, é a melhor corrida da temporada. Aí sempre a melhor corrida da temporada é a última. E isso acaba sendo um bom chamariz. Bom chamariz, a Bélgica teve uma corrida imprevisível, a corrida anterior também acabou sendo tendo muitas surpresas. Então, o dito até Verstappen e Hamilton voltando assim. Me lembrou 2021, né? Aquela chegadinha do Hamilton no Verstappen, né? Então, para quem. Tudo bem que é admirador do talento do Verstappen, mas vendo assim um nivelamento, assim, ver que tá em aberto, o Verstappen ainda lidera, mas há uma disputa, temos o campeonato, temos assim aquele predomínio que o Verstappen tinha, não tem mais, a ponto do Verstappen até ser especulado numa Mercedes ou em outra equipe. Então, para quem gosta de automobilismo, mas estava assim, cansado de ver o Verstappen, olha, acho que acaba até atraindo um interesse de quem estava meio que chateado com a Fórmula 1 para poder acompanhar de novo, e falo isso aquele povo mais leigo, né? Aquele povo mais leigo, e não apenas nós que acompanhamos com mais afinco, mas também aquele povo em geral. Opa, temos outros vencedores, temos o Hamilton voltando a vencer depois de quase 3 anos, temos o Norris ganhando pela primeira vez, o Piastri ganhando pela primeira vez, a McLaren voltando, a Mercedes voltando. Amigos, 2024 tá tendo Fórmula 1 de novo. Rodrigo, Eric, audiência do Papo Veloz. Tá tendo Fórmula 1 de novo. O mais impressionante disso tudo, a gente falou muito isso na sexta-feira, né, Eric? A gente falou bastante sobre previsões que a gente poderia fazer de acordo com o resultado do Verstappen, porque o Verstappen andou, ele sobrou na sexta, no sábado, fez a pole com quase 6 décimos em cima do Leclerc, acabou sendo punido pela troca de motor. Era uma troca planejada, que ele pensou, já tinha feito isso em outras oportunidades, vou trocar na Bélgica, porque a Bélgica permite muitas ultrapassagens. Analisando friamente, duas coisas que pegaram do Verstappen não ter sobrado desta vez. Primeiro, o carro da Red Bull. As atualizações da Red Bull, elas não estão surtindo o efeito necessário e não estão tendo a mesma consequência que as atualizações das outras equipes, especialmente McLaren e Mercedes. As McLaren e a Mercedes, as atualizações foram feitas neles, melhoraram muito os seus carros, além dos pilotos estarem com mais sangue no zóio. Na Red Bull a coisa parece que meio que empacou. E aí soma-se a provável ida do Adrian Newey para Williams de novo, a confusão do Christian Horner, tudo isso que o Marco falou também. Confusão do Christian Horner, o bate-boca que o Jos Verstappen teve no início do ano, as especulações sobre a ida do Verstappen para Mercedes, que ninguém sabe. Até agora ninguém apareceu para mentir ou desmentir. A segunda coisa é uma coisa que já vem desde o início do ano. Os pontos, as áreas de DRS, elas foram postergadas em seu início em 50 metros. Tipo assim,
vai ter ultrapassagem, mas não vai ser tão fácil assim. Só Mônaco. Mônaco eles usam o limite todo que eles conseguem, que é pra ver se tem alguma ultrapassagem naquela geringonça. Mas nas outras pistas, especialmente Spa-Francorchamps, não é mais, por exemplo, a da Camel, toda a reta da Camel. Não. São 50 metros pra frente. Então vai ser só na parte do meio pro fim da Camel. Então o piloto tem que entrar muito colado. Isso explica porque o Verstappen tentou esgoeladamente. É muita coisa pra Fórmula 1. Oi? 50 metros na Fórmula 1 é muita coisa. É muita coisa. Então isso explica também o Verstappen não ter facilidade. A coisa na Red Bull não deve ter sido nada fácil nessa última semana. Porque vocês perceberam que o rádio do Verstappen ele estava quietinho no rádio? Bonitinho, conversando como um ser humano decente tem que conversar com os outros. Exigir sem discutir, sem brigar. Tava bonitinho o pianinho. O que a gente faz? Como pode fazer? Isso não é melhor? Isso é melhor? Dá pra tentar? Mas claramente se nota que o carro da Red Bull não é mais esse assombro que era. E que o Verstappen vai ter que cada vez mais, até o fim do ano, pilotar com a cabeça. Pilotar de forma cerebral para administrar os pontos que ele tem. Que são... Deixa eu só verificar aqui, meus alfarrábios. São 277 menos 199. São 78. 78 pontos. Dá para administrar. Não, 78 pontos. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Gravem esse número, por favor. Obrigado. 78. Enquanto você vai tirar a dúvida agora... 265 menos 189. A diferença aumenta. Assim, aos pouquinhos, mas aumenta. Aumenta o quê? Peraí, calma. A diferença do Max pro Norris, por exemplo, ela subiu 2 pontos. Sim, ela subiu 2 pontos, porque o Norris chegou logo atrás. O Norris tentou ultrapassar ele de qualquer jeito. Não conseguiu. Chegou uma hora que o Norris também não empacou. Não emplacou, melhor dizendo, na prova. Gostaram da corrida? Primeira coisa que eu ia falar, perguntar pra tu, Marco. Você gostou? Eu particularmente adorei. A corrida, sempre aquela corrida boa, aquela corrida que tem troca de lideranças e tal. Até, eu acho que essa desclassificação do Russell acaba até me remetendo àquelas corridas antigas ali, que às vezes o Senna ganhava, mas não levava tempo do Balestre. Aliás, até porque... uma coisa que eu estranhei, né? Eu não consigo, às vezes, entender o que passa nas cabeças das equipes. Por exemplo, a McLaren que permite que o Piastri ganhe, ao invés de fazer com que o Norris encoste um pouco mais o Verstappen. Ou, assim, a Mercedes, meio que o Hamilton já meio fora da Mercedes. Não sei se... Eu confesso que eu esperaria um pouco mais essa falha que aconteceu com o peso do carro um pouco menor, mais leve, com o Hamilton ao invés do Russell. Assim, acho que a Mercedes podia ter um pouco mais cuidado com o Russell ao invés do Hamilton, porque o Hamilton, tudo bem, o Hamilton tem 11 anos de serviço prestado da Mercedes, mas como diria Sérgio Maurício, dá de aviso prévio, né? Já na Mercedes vai para a Ferrari no ano seguinte, né? Quem fala muito isso também, de aviso prévio. A Eric Von Drak só fala direto. Também... Cara, a gente debateu muito, Marco. A gente falou bastante sobre isso dos cuidados. Sobre o Piastri e o Norris, aquela pataquada que aconteceu na Hungria. A gente cansou de debater aqui que, enfim, a gente nunca vai saber internamente o que eles tinham combinado, mas que a situação do campeonato, a gente imagina. Se o Norris perder por menos de 7 pontos no campeonato, matam o Zac Brown. Penduram ele lá em Woking, penduram ele pelas pernas. Tipo frango abatido. Com certeza. Agora, no caso da Mercedes, cara, eu prefiro acreditar que foi um vacilo monumental. Ninguém ter previsto que iam tirar o combustível e depois o carro seria pesado. Não, e outra coisa também, Rodrigo. Eu tava vendo o Paulo Alexandre Teixeira falou isso, o Rafael Lopes falou isso, uma pá de gente comentou isso. Eu não... Assim... O Spa tem uma particularidade com relação às outras pistas que você não tem a volta de desaceleração.
como a volta é longa, são 7 km de volta, ele já fecha o Rouge, a Source, e eles fazem, e eles entram no box e sobem pela contramão. Sim, eles adentram o box pela saída, pra já se livrar disso. Então, então assim, eu não sei, assim, se os caras não contaram com isso, porque assim, 1,5 kg num carro de Fórmula 1 não parece coisa pra caramba. Sim, principalmente se tratando de tirar esse 1,5 litro vindo da diferença de um líquido. Quantos eu tava comentando, 1,5 kg você consegue tirar uma diferença de quase meio segundo. 1,5 kg. Quase isso, dependendo de certos pontos, chega a isso. Então, quer dizer, obteve uma certa vantagem. Na verdade, o que eu acho, Eric, e Marco também, claro, é que a Mercedes, ela pensou nisso, falou, pô, não tem a volta de desaceleração, a gente não precisa de tanto combustível assim no carro. Só que tiraram a mais do carro. A Mercedes no fim acabou fazendo um erro de cálculo, não sei se o Toto Wolff, não sei se ele já sabia de alguma coisa, que tinha feito alguma coisa de errada, porque me chamou muita atenção assim que o Russell e o Hamilton cruzaram a linha de chegada, que o Toto Wolff estava com uma cara, com um semblante fechadíssimo. Assim que acabou a corrida, que os dois cruzaram. Aí a direção de imagem da Fórmula 1 filmou o Toto Wolff assim, com um semblante totalmente sério, ao invés de comemorar, esboçar um sorriso. Será que ele sabia de alguma coisa, sabia de que podia dar algum rolo, podia rolar punição, enfim, coisas bastidores que a gente não vai saber nunca, tá vendo? Me chamou muito essa atenção também, Marco. Eu falei, cara, alguma coisa tá errado. Não é possível, a Mercedes voltando a fazer dobradinha depois de sei lá quanto tempo, e ele não mexendo nem a sobrancelha. Só dando aquela enrugada assim na testa. Ah, não, alguma coisa tinha. Ah, acabou tendo, né? É uma pena que isso tenha acontecido, porque o Russell fez uma prova fantástica, segurando o Hamilton com pneus duros, muito desgastados, e conseguindo essa vitória, que seria a segunda dele no ano, a primeira completamente no lance do acaso, que foi na Áustria, depois da batida do Verstappen e do Norris. E agora seria uma vitória realmente na pista, de verdade. Acabou não sendo. Melhor sorte para ele na próxima. De qualquer forma, como o Marco disse no começo, só para emendar o próximo assunto, são 7 vencedores diferentes. Faz tempo que a Fórmula 1 não tem 7 vencedores diferentes na mesma temporada. Eu vou imitar a época de mesa de boteco, Eric. Adivinhem quem é o único dos grandes que não venceu ainda? Sérgio Pérez. É o único que ainda não conseguiu vitória. Vai continuar na Red Bull até o fim do ano, pelo menos. Alguns dizem que ele fica em 2025. Outros dizem que ele tá garantido até o fim do ano. Porque existe a hipótese dele nem voltar de férias. Existia essa possibilidade. Tanto que já estava a discussão entre o Christian Horner, Helmut Marko, quem ia substituir o Pérez. Mas no fim das contas ele fica pelo menos até Abu Dhabi. O contrato dele tem pro ano que vem. Tem para 2026. Rodrigo, só que nós temos um ponto aí que se comenta, é que existe uma cláusula no contrato ligada à performance. Sim. Se acontecer a hipótese de o Max abrir uma diferença superior a 100 pontos, eles podem fazer uso dessa cláusula. Nesse momento, o Max tem 277 pontos e o Pérez tem 131. Eu não sei especificamente quantos pontos são, mas são 277 menos 131, ele já tem... Olha só. É meio bizarro isso. Eu não sei se o que eu vou falar faz sentido. A diferença de pontos entre o Max e o Pérez
é maior do que a pontuação de fato que ele tem. Sim. Ele tem 139, a pontuação é 140 e ela vai cacetada a diferença. 131 e a diferença é 146. Cara, É um ano Cara, terrível pro Pérez. eu não vou ficar nem um pouco surpreso se se a Red, assim, se o Pérez não voltar na Nederlândia, eu não vou ficar surpreso. Eu Mas não vou parece, ficar surpreso. mas parece que foi definido que ele fica até o fim do ano. Já saiu essa notícia, inclusive. Ah, Que ele fica até Abu Dhabi. A Rodrigo, grande questão agora, Eric. Não, assim, se a equipe faz uma reunião e confirma isso, ok. Pra que eles vão. Parece a Beija-Flor no ano de 2018, eu acho, não lembro. Que anunciou um samba vencedor, 3 dias depois anunciou que ia ter fusão. Ah, por que anuncia o vencedor então? É a mesma coisa a Red Bull Não, agora, foi, ela anuncia. O Pérez fica até foi Abu Dhabi. 19. E Foi depois. 19 que 19, né? É. É. Enfim. Pô, então não anuncia. Fala, olha, nós estamos debatendo ainda. E, ok. Espanta os urubu de plantão e já era. Não, se eles anunciam, assim, a gente tem que acreditar, pelo menos, que ele fica até Abu Dhabi. A grande questão, pra mim, eu, Rodrigo, eu acho que o Pérez pro ano que vem tá fora. Porque se já existe a possibilidade de debater a saída dele agora, é porque pro ano que vem a corda arrebentou faz tempo. E eles só não vão fazer nenhum tipo de anúncio agora, porque também tem que pensar quem vai pro lugar dele. E ele já tem problema demais para se preocupar com o Max e o carro que não anda para esse ano. Marco Maciel, Eric Von Draxler. Cara, eu não sei o que dizer, porque eu acho o Pérez um baita piloto. Só que quando a mente não funciona, não vai, Marco. O Sérgio Pérez chegou a dar uma ilusão na gente. Acho que foi nas duas primeiras corridas da temporada, se não me engano, que ele ficou sempre em segundo lugar, com o Verstappen ganhando. Aí agora vai, o Pérez agora vai fazer com que a Red Bull tenha uma tranquilidade ainda maior no Mundial de Construtores. A Red Bull ela lidera, mas assim, uma diferença que eu estou vendo aqui é uma diferença de 42 pontos só para a McLaren, né? Até daqui a pouco o Rodrigo vai ler os comentários. Um amigo nosso disse aí que acha que a McLaren vai levar. Acho que, de fato, acho que a McLaren está merecendo, assim, por ter um pouco mais de uniformidade com relação à sua dupla. Agora, cara, o Sérgio Pérez chega da pena, cara. Chega da pena, sim. Não sei se é uma questão psicológica pelo desempenho, também pelas muitas críticas que são merecidas. É, por conta que ontem na Bélgica, o Pérez me lembrava, sei lá, a dança da cordinha do Tchan, lembra? A dança da cordinha? Esse aí esse aí passou, passou. esse aí passou, esse aí passou. Cara, o Pérez era ultrapassado toda hora, cara. Pelos oponentes chegava a dar pena. Cara, Então, o Pérez é largou em aquilo, até. segundo. O Pérez largou em segundo. Eu não consigo me absorver uma informação dessa. O Pérez largou em segundo e chegou em sétimo. Sexto, né? Agora com a punição do Russell, mas. Cara, como? Não, mas foi assim. Mas foi uma atuação assim que, olha, parece que o Pérez ele se conforma com uma posição medíocre, com, sei lá, um meio de tabela, parece que não tem ambição. O Pérez, a não ser ficar naquela zona de conforto de ter um contrato com a Red Bull, mesmo diante de todas essas previsões que podem acontecer. O Eric falou aí dessa produtividade, né? Que pode tirá-lo da Red Bull e tal. O Horner sempre tenta proteger de toda forma o, o Pérez, mas aí sempre quando acontece alguma reuniãozinha, quando aparece o Ricardo, tudo bem que o Ricardo também não vive um momento dos mais interessantes na carreira, mas toda vez que o Ricardo aparece batendo papinho com o Verstappen, aparece batendo papinho com o Roder, com o Marco, aí sempre dá um zum. Será que o Ricardo vai finalmente voltar à Red Bull? Também o Ricardo ia ser o outro que ia ser fritado, porque o Ricardo também é outro que, como o Eric e o Sérgio Maurício falam, parece que também está em aviso prévio também. Então, agora eu queria saber se por acaso a Red Bull surpreende, bota o Ricardo no lugar do Pérez.
já para a Holanda, eu queria saber o que o Jacques Villeneuve ia falar sobre isso. Nossa. É porque o Villeneuve desceu o porrete no Ricardo. Cara, mas ele desceu o porrete de forma merecida. O Ricardo não tava. Depois que ele saiu da Red Bull, ele não foi mais Foi. nada. Ele ganhou a corrida em 2021 com a McLaren porque o Verstappen e o Hamilton bateram entre si. Isso é um fato. E antes de passar pro Eric agora, deixa eu só soltar os comentários. Estão dizendo que o ADM do Samba Rio é ferrarista. Tá? Isso é uma ofensa ao site, tá? Se é pra ser ferrarista, tem que ser igual o Eric Von Draxler. Que quando tem que descer o porrete na Ferrari, desce o porrete. Estamos falando de todo esse GP da Bélgica maluco, imprevisível e disputado. Não, pra falar mal da Ferrari, eu sou o primeiro a falar mal da Ferrari. Exatamente. E não citamos nem Leclerc e nem Sainz. E mais uma vez fez uma corrida esquecível, né? Carlos Fonseca, não importa quem venceu, o que importa é que até 25 de agosto seguiremos sem ouvir o hino holandês. O hino holandês está para o fã de Fórmula 1, tal como o Japão para o Brasil nas Olimpíadas. Depende, se o Brasil encontrar a Holanda nos Jogos Olímpicos, nós vamos ouvir o hino também. Não tem jeito. Leandro Silva, boa noite. Aí ele já aproveita para tirar onda do Marco, dizendo que Maurício Gomes de Almeida era melhor que Nelson Piquet e Ayrton Senna. Não exagera, né, Leandro? Também não, né? O Gujomin, o Gujomin era muito bom em na chuva, em enxergar linhas claras e escuras de Galvão Bueno. Método Galvão Bueno ativado. Anderson Escobar, boa noite para você. Acho que a McLaren vai levar os construtores. Hoje eu já acho mais plausível e vou falar por que daqui a pouquinho. Ele disse que foi uma boa corrida também. Já pensou que que o Verstappen não pontua nas próximas 2, 3 corridas? Cara, é difícil o Verstappen não pontuar. Porque os outros carros estão muito ruins também. Para não pontuar, teria que bater. Mas seria um caos realmente, Carlos. Eu concordo contigo. Matheus Góes, você é muito folgado, Matheus Góes. Boa noite, Rodrigo, Eric e esse daí. Como assim esse daí? É o nosso convidado. Aí depois também, o pessoal vai tirar sarro de você ser torcedor do Vasco. O Rodrigo, rapidinho, só para dizer pro Matheus Góes que o Sergipe é o maior do Sergipe. Confiança é aquilo que eu sempre tenho todo dia, mas Sergipe é o maior do Sergipe. Confiança é só o mental, deixa quieto. Aliás, na minha TV tá passando o jogo da Série C, tá? O suposto piloto com o nome de Tcheco. Coitado. Enfim. Eric, a gente debateu aqui muito na sexta-feira sobre, assim, principalmente a posição do Verstappen na corrida. Se serviria para liquidar o campeonato ou para decretar a derrocada dele no campeonato. Pois eu achei que a quinta posição na pista dele acaba não sendo nem uma coisa nem outra. Ainda teremos que esperar as próximas provas para uma definição. Mas o que foi que eu falei que aconteceu? Mas você pode, por gentileza... Sinto, o que a gente debateu que chegou meio que num senso comum. Se o Verstappen saísse de 11º e ganhasse, o título estava definido na sua opinião. Sim. Ao mesmo tempo, você também chegou a citar... Foi o que aconteceu? Calma, criatura, posso falar o que você disse também? Pode. Você disse que se o Verstappen não saísse do 11º posto, que a McLaren ia começar a nadar de braçada. Ficou esse meio termo, tanto na sua opinião quanto na minha. No fim das contas, a quinta posição ficou meio assim. Putz, ainda dá pro Verstappen levar o título. Puta, a situação não vai ser fácil. Assim, temos um campeonato. Temos um campeonato. Eu acho que hoje a gente já pode falar que temos um campeonato. E, digo mais, essa certeza só vai aumentar de acordo com a corrida em Zandvoort. Já falar assim, em Zandvoort. Porque Zandvoort o Verstappen conhece cada metro de pista. Então, se ele sobrar, a Red Bull ainda tá viva. Embora eu ainda acredite que em outras pistas possa haver mais equilíbrio. Agora, se em Zandvoort o Verstappen for mal, aí Zac Brown vai botar aquela touquinha de metaleiro que ele pôs na corrida, que foi a coisa mais horrorosa. Ele vai se divertir muito até o fim do ano. Vocês acham que tá por aí? Vou começar contigo, Marco. Você acha que tá muito nisso?
do campeonato ainda está num certo equilíbrio, o Verstappen ainda tem uma vantagem, mas vai ter que começar a abrir o olho, ou é daí para pior? Não, eu percebo que eu acho que o Verstappen está um pouquinho perturbado, porque assim, o Verstappen, ele inclusive andou batendo boca com o pessoal da Red Bull, porque ele fica a madrugada inteira no simulador, aí chega lá, tem corrida 2 horas depois. Eu não sei se o Verstappen está, digamos que, ainda meio que desdenhando de que possa perder esse tetracampeonato. É claro, ele está com a faca e queijo na mão, a diferença dele pro Norris e pro demais é muito grande. E tal, o Verstappen tem 277 pontos contra 199 do Norris e 100 a mais que o Leclerc, que é o terceiro colocado. Ainda é uma diferença muito confortável, mas temos muitas corridas pela frente. E é claro que o Verstappen é favoritíssimo. É claro que hoje eu não teria coragem de apostar com vocês dois de que podia ter uma reviravolta. O Verstappen deve ser o campeão, mas vai ser uma diferença muito mais apertada, obviamente. Né? Não vai ser com aquela barbada de ganhar 19 de 22. Mas, assim, se o Verstappen começar, sei lá, a pensar que tá decidido, eu vou ganhar de qualquer jeito, eu bato no Norris ali, tiro o Norris da corrida, eu vou lá, faço mais 2 pontos, minha corrida estava arruinada, mas eu vou lá e aumento a diferença. É, Não é a assim, McLaren pô. faz besteira na Hungria lá. É. Não é bem assim, pô. Então, Alguém tem que explicar pro aí o rapazinho que não é. Verstappen, pois, Pera aí, gente, calma. O não, Vanderlei porque atua de vez em quando aqui, tá? Pera. Hum. Vou deixar o Marco finalizar e eu vou passar pro Eric a mesma pergunta também, que ele ainda acha depois dessa prova belga. não, Conclui, Marco. não, não, apenas para concluir e tal, que o Verstappen ele tem que assim parar de imaginar que tá ganho, porque o Verstappen tá vendo que já tá começando os concorrentes aparecerem no retrovisor, né? Começarem a despontar. Conforme você falou, Rodrigo, são sete vencedores diferentes. Ano passado tivemos só o Verstappen, além das duas Ferraris, né, que ganharam no passado, É, nada mais. foi só o Sainz. Foi o Verstappen, o Pérez e o Sainz. Que faz. O Leclerc passou em branco ano passado. Isso, Você vê, né? o Leclerc não. Aí são apenas três, o Verstappen, o Pérez e o Sainz. Agora vocês veem assim, sete vitoriosos. Isso se o Pérez tivesse algum interesse na temporada, podia ser oito. Então o Verstappen tem que abrir o olho, porque ele deve ser campeão com uma certa tranquilidade, assim, no fim do ano, mas se ele continuar meio deslumbrado, se ele continuar também questão de bastidores de paddock atrapalhando um pouco que é a vida do Verstappen, assim, o pai do Verstappen meio tumultuando ali o box da Red Bull, não pode brincar com a sorte. Não pode brincar com a sorte. Concorda, Eric? Concorda e opine, claro. Você acha Vamos lá. que esse Eu tava. quinto O que lugar eu do tava. Verstappen muda o cenário naquilo que você tinha colocado como prognóstico na Não, sexta-feira? então, vamos lá. Hum, A base do prognóstico foi o seguinte: se o Max tivesse vencido. Quando eu falo vencido, foi o seguinte: a gente, obviamente, considerou que o Max. Eu considerei essa hipótese do campeonato acabar se o Max vencesse, porque não ia ser uma vitória, não ia ser só a vitória do Max. Ia ser a vitória do Max largando de P11. sim. E, assim, por isso é que eu joguei esse ponto. Não é o Max vencendo a corrida, é o Max vencendo uma corrida largando de P11. O Max, vou até ligar o ventilador aqui porque o negócio esquentou. Aquecimento é sexta-feira, mas o negócio esquentou aqui. Deu uma Pô, esquentadinha aqui aqui. tá aqui tá o frio do cão em Porto Alegre, o Eric. Vai ligar o Pô, em ventilador Porto é Alegre, pesado. tu mora na parte de baixo do mapa, cara. Tu quer o quê? A essa altura, daqui a pouco Mas tá. Marco Marcel, hoje tá muito frio aqui, o Eric. Eric Von Daqui a pouco Drexler tá aparecendo um congelaria em Curitiba. Porto Alegre. É o quê? Daqui a pouco aparece um Curitibano. Né? Nossa, eu tenho que você tá falando que tá frio, mas é. Vai cagar. Ah, deixa quieto. Assim, Continua, Eric. mas assim, isso que vocês não se atentaram quando eu falei. Quando eu falei que se o Max vencesse a corrida, acabou o campeonato. Porque não ia ser, não ia ser só uma vitória do Max. Ia ser a vitória do Max largando de P11, tirando de toda a concorrência.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso é que eu joguei essa hipótese. Sim. Ou seja, e ainda assim, outra coisa que a gente pode observar, o Max em quinto não é o ponto, mas olha só. Quer dizer, Olha quinto não, os né? palpites. Deixa a gente corrigir, Eric. Quarto. Eu esqueço É, agora que eu tô comentando que o Russell foi desclassificado. Então a posição não, de todo beleza, mundo vamos lá. sobe uma. Beleza, mas vamos lá. É, O Max em quarto, largando de P11, comparando com o Sérgio Pérez em sétimo, largando de segundo, Isso que é o pior de tudo. sabe? Então, e assim, ok, assim, é, cara, o Max ele conseguiu tirar um prejuízo bom, não o prejuízo que ele queria, apesar de que ele ficou à frente do Norris, já foi um ótimo ponto para ele, conseguiu salvar 2 pontos a mais, Ficou uma posição só atrás do Leclerc, que é o terceiro na tabela. né? Não tomou tanto prejuízo, E tem perdeu uma 3 pontos para vantagem ele. nisso tudo. A Hum, Mercedes voltou a andar bem, então a Mercedes pode ser fiel da balança de tirar pontos da McLaren nas próximas provas. Rodrigo, então, eu me atrevo a dizer, que assim, todo ano que a gente fala do máximo campeão com asterisco, esse eu poderia dizer, não desmerecendo o Max, obviamente, mas o Max ele não vai ser campeão sozinho. Se ele for campeão esse ano, o que é bem provável acontecer, ele não vai ser campeão sozinho. Ele vai ser campeão porque, além dele fazer a parte dele, que ele já conseguiu puxar uma vantagem boa do começo da temporada, da primeira metade da temporada, ele tá vendo Mercedes e McLaren tirando pontos entre si deles. A Ferrari dana-se, a Ferrari já tá fazendo honra, já tá fazendo jus à cara de coitadinho do Leclerc na abertura do ano passado, que eu não esqueço. Abrir uma Assim, parênteses aqui rapidinho, antes de eu pôr alguns comentários aqui. Papo Veloz filosofando. ó, É, feroz. todas as conquistas sempre tem uma porcentagem de não só o campeão fazer a sua parte. Alguém não fez a parte dele. Sim, Reflitam, queridos ouvintes. Deixa eu pôr alguns comentários aqui. Até o Walter Kinetic, que gosta de tirar onda de todo mundo. Foi óbvio que ele botou comentário para tirar onda com o Marco Maciel. Isso é paixonite, viu, Marco? Eu já ouvi muito também isso quando eu participava, às vezes, do Samba Rio. O pessoal tirava onda comigo. Já Coraçãozinho ouvi dela. falar. Aliás, tem umas tretas bem pesadas também das minhas participações no Samba Rio, mas que eu prefiro não comentar. O Anderson disse que falou que o Max não ia vencer, e eu lembro desse comentário. Eu achava difícil, mas é que Spa permite, né? Spa é pista de verdade, pista de gente. Não é aquelas coisas fabricadas tipo Bud, tipo Yongan e similares, enfim. Algum de vocês quer comentar mais alguma coisa sobre a corrida? Só pra gente partir pra dança das cadeiras? cara, o que mais cabe mencionar da corrida? Assim, considerando, assim, Que a Sauber assim, segue zerada. considerando, não, isso aí é normal. Ah, assim, fo- a- apesar do erro que a Mercedes cometeu, assim, na pista, foi uma baita corrida da Mercedes. A Mercedes fez uma dobradinha que não fazia há milênios. McLaren, mais uma vez, cagando na estratégia. Ferrari sendo Ferrari. Red Bull, cara, sendo. Quer dizer, o Max carregando o time nas costas, de novo. Não tá tanto quanto tava no ano passado que o Max foi campeão dos construtores, É, né? Max E, campeão dos cara, construtores. Max campeão. E, cara, eu sei que vocês já falaram tal, mas ninguém me tira da cabeça. A meu ver, se o Pérez
entrar no carro na Nederlândia, ele já conseguiu o maior feito da carreira dele. Se ele conseguir se ele conseguir sentar naquele carro, quer dizer, eu ia falar sentar no carro 11, o carro 11 vai ser sempre dele. Se ele conseguir sentar naquele carro da Red Bull esse ano, ainda, na Nederlândia, cara, é perfeito. Bom, vamos acreditar que ele não será o Gabriel da... o Christian Horner não vai ser o Gabriel Davi da Fórmula 1. Por falar Lembrando em sentar no assim, carro, fala, Eric. lembrando que como a gente está fechando a corrida, a gente tem que mencionar isso. O Max 277, Lando 199, Leclerc 177, Piastri 167, Sainz 162, Red Bull 408, McLaren 366, Ferrari 345, Mercedes 266, Aston Martin 73. A McLaren e a Ferrari estão brigando pau a pau. Quer dizer, não sei se está brigando pau a pau, mas assim, estão ali tão próximos na pontuação, mas a diferença da Red Bull pro resto da galera já não é mais o abismo que costumava ser. E outra, eu não me surpreenderia se a Mercedes conseguisse uma tacada de mestre e tirar o terceiro lugar da Ferrari. Cara, eu não duvido. Seria uma loucura. Acho que nem tem prova pra tudo isso. Não tem Se prova as pra tudo Não sei três se a Mercedes também. ameaçasse a Red Bull. Não sei se a Mercedes também. Não sei se a Mercedes também começou a crescer, a ter um crescimento meio tarde, assim, porque a Mercedes começou meio apagada. Agora a Mercedes está tendo uma. Acho que através de atualizações, está começando a ter um pouco assim de mais consistência nas últimas corridas, porque a Mercedes também começou muito mal também a temporada. A Mercedes foi terrível e, sei lá, alguma coisa me diz que é coisa do motor. Porque isso vai muito também da melhora da McLaren na competição. Só a Aston Martin que não melhora, né? O motor é Mercedes também. Até o Williams está andando um pouco melhor do que a própria Aston Martin. Por falar nisso, das quatro equipes principais, o pior deles na corrida, tirando a desclassificação do Russell, mas o pior deles finalmente definiu a sua vida para 2025. Hoje anunciaram que Carlos Sainz será piloto da Williams ao lado de Alex Albon para a próxima temporada que se desenha. Isso já mata duas dúvidas, né? A primeira é para onde iria Carlos Sainz e a segunda confirma que Logan Sargent ano que vem não estará na Fórmula 1. Como a gente já disse aqui, já pegamos fontes, Logan Sargent deve ser piloto da Prema no ano que vem na IndyCar. Muita divisão de opinião dessa ida do Sainz para a Williams, que surpreende por um lado. Nesse momento, eu acho que morte. Eu acho que foi que. Minha fala é que morte horrível. Muita coisa define. Por quê? Muitos colocavam que o Sainz iria para a Audi pela ligação que o pai dele tem com a montadora alemã. Não deu em nada. E aí fica o porquê de escolher uma equipe que está muito atrasada, tanto tecnologicamente quanto conceitualmente. Tem muita coisa na Williams que precisa evoluir. Essas palavras são do James Holmes, que é o chefão da equipe e que está colocando a casa em ordem. O staff, eu disse isso nas redes sociais, compartilhei no story. O staff, a equipe técnica que a Williams está montando para o ano que vem é uma senhora equipe, com muitos nomes importantes dentro dos times que vão todos para a Williams. Que pode ganhar um reforço gigantesco caso o Adrian Newey confirme os boatos que estão surgindo e retorne para a Williams depois de 28 anos. Seria a notícia principal. Ele tentar fazer a Williams voltar a frequentar pontos, primeiro passo, né? Frequentar pontos com uma certa constância. Particularmente, assim, eu concordo um pouco com o Eric
e concordo com quem está sendo otimista da ida do Sainz para Williams. Vou começar com você de novo, Marco. Tudo depende da vontade do Sainz em querer fazer a Williams crescer. A motivação dele é que vai determinar se essa empreitada da grande campeã da Fórmula 1, de uma das grandes campeãs da Fórmula 1, se essa empreitada vai ter êxito ou não. Eu queria fazer uma comparação aqui, eu não sei se vai ser uma comparação devida, porque essa ida do Sainz para Williams, que seria uma espécie assim, de rebaixamento por conta desse momento delicado que a Williams passa, a ponto da Williams não ter sequer um chassi reserva, né? Mas espero que a Williams esteja tentando mudar um patamar assim, porque isso está me remetendo, sabe, aqui quando o Schumacher nos anos 90, o Schumacher havia sido bicampeão pela Benetton, 94, 95. Aí no ano seguinte, 96, ele começou a correr na Ferrari. Só que a Ferrari, assim, não sei se a Ferrari estava numa situação tão desesperadora quanto a Williams hoje, mas a Ferrari era uma equipe que havia virado uma coadjuvante naquela oportunidade. Há anos que era uma coadjuvante, ganhava poucas corridas, mas o Schumacher acreditou, porque a Benetton era uma escuderia que na oportunidade vivia um grande momento. Mas aí o Schumacher foi para a Ferrari, aí o Schumacher só seria campeão pela primeira vez, se não me engano, no ano 2000, 4 anos depois. E o Schumacher, na Ferrari, ele acreditou no projeto a longo prazo, porque a Ferrari voltou a ser uma protagonista naquela fase. O Schumacher teve inicialmente o Irvine como um fiel escudeiro, depois seria o Rubinho, mas aí o Schumacher ele acreditou num projeto de longo prazo que fez com que a Ferrari fosse aquele carro a ser vencido no começo dos anos 2000 e tal. Então, o Sainz, tudo bem que o Sainz não é um piloto assim, que é um protagonista, como o Schumacher era nos anos 90, mas o Sainz ele pode estar indo para a Williams acreditando num projeto duradouro também de que a Williams possa voltar aos seus melhores dias. É claro, isso aí vai custar muito tempo. A Williams tem que se reinventar. A Williams é uma escuderia que hoje sempre está nas últimas filas. Ali a ponto do. Vou repetir, a Williams não tinha sequer um chassi reserva. Teve que deixar o Sargent de fora porque o álbum bateu ali no treino livre. Então, é uma coisa assim para uma escuderia, para quem pensa que a Andretti foi vetada assim por desculpa esfarrapada, você vê a Williams com seu lugar cativo, mas com nem metade da estrutura que, por exemplo, uma Andretti pode oferecer, com todo o aparato que tem. Então, o Sainz, eu acredito que o Sainz está confiante num projeto que possa elevar a Williams de volta a um patamar para brigar lá em cima, mas que vai custar, que vai demorar muito. Se o Newey, por acaso, ele topar esse projeto, já pode ser uma esperança, porque o Sainz é um piloto de ponta. E se o Newey aceitar esse projeto, aceitar deixar a Red Bull conforme vem sendo especulado, apesar que o Newey também teria que cumprir aquela cláusula que ele teria que ficar um ano fora da Fórmula 1. Não sei se eles vão conseguir reverter isso, tomara que sim, se conseguir reverter. Então, pode ser um caminho andado para o Newey, Ô, quem sabe, se mudar para Williams. Pode Marco, falar. só sobre essa situação do Newey, o contrato dele encerra agora em 24 e dali ele tá livre. Se ele quiser, em 25 ele já pode trabalhar em outra equipe. E assim, seria Isso, interessante. Assim, rapidinho, Eric, só explicar. Nesse caso, a gente não sabe se tem a cláusula ou não. Mas como o contrato encerra, em 25 ele já está livre. Continua, Eric. Não, era isso que eu ia te falar. Sobre o contrato ele encerra em 25, que é em 24. Então, quer dizer, 25 ele tá livre. Não tem essa coisa de ter que ficar encostado Sim. Não, não. Não, mas continua falando Fica sobre o dentro. Sainz. O que você acha? Você acha que pode sonhar a Williams em Cara, sair do então, limbo? Vamos lá. Quando eu falei que morte horrível, é óbvio que a gente está se baseando no que a Williams é hoje.
hoje, a gente não sabe a situação se o Adrian Newey de fato vai para Williams, o que seria o que não seria uma novidade para ele, porque já esteve lá na casa do tio Frank durante anos, muitos anos. A Williams, a Williams de outro mundo saiu da prancheta dele, caso vocês não lembrem. A FW é 14, se eu não me engano. 14, Sim, a 14 é a 14B. 14, isso. A FW14 saiu da prancha dele. A 13 também saiu da prancha dele. Que é o de 91. Não, mas a 13. Também, mas o 13 foi tipo. O 13, eu digo que o 13 foi um rascunho que deu certo. Um rascunho que deu certo. Pra chegar e botar o 14 pra chutar bundas. Então, assim, cara, a não ser que a Williams esteja fazendo uma baita estrutura e, teoricamente, dinheiro para isso eles têm, não a ponto de fazer a Williams voltar a ser a Williams, mas, né? De honrar o nome que tem. Exatamente. Cara, o jeito vai ser guardar, mas assim, nesse momento, eu acho que o Sainz deu tiro no pé. A não ser que a Williams demonstre que faça por merecer. O Anderson escreveu aqui que o Sainz é o novo Bottas, que não vai pilotar mais numa equipe grande. Eu também acho que o Sainz perdeu o bonde de título mundial. Mas tomara sim, o Anderson, tomara que o Sainz esteja olhando esse projeto e falar, pô, esse pode ser interessante, eu posso entrar na história de outro jeito. De fazer o cara que reconstruiu a Williams. Porque tomara, se der certo, vai ser sensacional. E como o próprio Marco comentou, né, sobre 96, e todo mundo dava, o Schumacher tá doido de trocar a Benetton pela Ferrari. E a mesma coisa aconteceu. Um monte de gente foi contratada e virou a equipe que virou depois nos anos seguintes. Então, tomara. Assim, os nomes que estão indo para Williams são nomes muito bons. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Eu tô confiante. Tô confiante de que dá para sonhar com dias melhores. Não tô falando com título. O título é muito relativo. Mas com dias melhores dá para sonhar um pouquinho. Mais alguma coisa de Fórmula 1? Vocês queiram comentar? Bom, acho que o resto das perguntas que a Fórmula 1 tem, Marco e Eric, assim, quem vai para Mercedes? Vamos ter que esperar. A boa vontade da Mercedes definir se vai querer o Antonelli ou não. Quem vai para Alpine? Acho que essa também tá mais ligada. Parênteses, o Antonelli já tem os pontos, né? Ele tem, mas a esperar. Quem vai para Alpine? Eu acho que não foge entre o Jack Durham e o Isaac Hadjar. Isso se o Hadjar não foi para RB, numa provável saída do Pérez no ano que vem, o Tsunoda subindo para principal e o Lawson correndo junto com o Hadjar porque o Pourchaire, pelo visto, deve tomar o caminho da Indy mesmo. Cansou de esperar e, enfim. São as perguntas que se começam a se... E o companheiro do Huckenberg na Sauber, né? Quem é que vai se ferrar ali na rabeira do grid, né? E já não também com a hipótese de... Quer dizer, a hipótese não, também com o script de, nesse caso, não reconstrução, mas sim de uma construção. Preparar o terreno para a Audi, né? Na verdade, ano que vem a Audi já começa a comandar a equipe. Sim. Para preparar o que eu falei, preparar o terreno para a Audi. Já vai ser a administração da equipe já vai ser Audi ano que vem. E vai passar 25 só testando o carro para 26. Vocês já imaginaram? Não? Vamos fazer uma viagem estapafúrdia, Eric? Eu só espero que a Audi mantenha, não sei, duvido que vai manter, mas seria bom que manter, assim como a Doritos manteve o nome Williams, né?
e os carros, usando as iniciais do tio Frank, cara, seria muito assim, justo. Não, assim, não sei se manter o nome Sauber, acho meio difícil, mas Não, os carros continuam chamando. Não, mas tipo assim, mas os carros continuam chamando Christine. sim, a continuação dos chassis. Não sei. Enfim. Vamos uma viagem estapafúrdia? Hum. Imaginou se dá louca no Verstappen e ele vai pra Audi? Imaginou? Cansei de tudo, tô saindo. Que coisa maluca. Eu acho que não teria, acho que não teria nenhum é, uma notícia tão bomba dessa quanto a do Villeneuve vindo pra BAR. Anderson, eu vou dar banho em você pelo esse comentário aí de Hamilton devia cancelar o contrato da Ferrari. Aham. Eu Anderson, devia você te dar tava um banho lidando por com isso, tá, meu ferrarista, filho? não fala isso. É um momento de empolgação de Eric Von Draxler depois de Não, anos. assim, cara, olha só, cancela, Anderson, olha só. Cancelar o contrato com a Ferrari, aliás, parênteses, qualquer contrato que está sendo arranjado agora, todos esses contratos para equipes novas, tá tudo sendo um grande tiro no escuro. Todos os contratos. O Hamilton na Ferrari é um tiro no escuro. O Max, se o Max fosse sair da Red Bull, fosse uma outra equipe, vai ser um tiro no escuro. O Sainz na Williams é um tiro no escuro. Quem mais? Quem mais que a gente pode mencionar? Que tá me Yuri dando aqui. Monteiro, mais fácil o Verstappen correr de GT3 no REC do que ir pra Audi. Eu concordo, Yuri. Eu Olha, concordo. Mas ia ser engraçado. Anderson, ninguém então odeia mais a Ferrari neste mundo do que eu. Eu entra acho um na fila. concorrente Eu com achei que fosse o você. Rodrigo. Leandro Fausto com a Jaguar. É. É Não, a insuperável. Ferrari. Que odeia a Ferrari, entendeu? Não, e assim, o Rodrigo, cara, isso eu tô falando, todos os contratos que estão sendo arrumados para 25 para emendar com 26, todos esses contratos estão sendo um tiro no escuro, porque a gente não sabe o que vai ser do próximo do regulamento novo. Esse carro agora faz, o último carro, esse carro de 25 é o último com esse regulamento atual. 26 vai mudar tudo de novo. Sim. Muda E tudo tipo assim, completo. Muda carro vai e muda assim, motor. não, Entendeu? e Tem vai isso. dar e pode dar uma senhora embaralhada Sim, em tudo, em tudo. Que sim, nem eu uma concordo Brown da com isso. vida. Eu concordo com isso. Bom, Entendeu? Fórmula Então, 1 entre assim. férias. Uhum. Agora só dia 25 Rodrigo, de Rodrigo agosto. Eric, Fala, Marco. só para encerrar a Fórmula 1, né? O Toto Wolff ainda tá naquela expectativa de contar com o Verstappen para Mercedes, no lugar do Hamilton. Ah, não sei se ele tá na expectativa, mas ninguém nunca desmentiu essa informação ainda. É o mesmo tipo de notícia que acho que o pessoal acha que quem cobre esporte a motor é idiota e acha que não vai esquecer fácil. A gente não esquece das coisas, porque qualquer pingo é letra nesse mundo da comunicação social. Por exemplo, até hoje, ninguém nunca da Mercedes veio desmentir o interesse que a Penske tinha de comprar a equipe. Ninguém nunca veio falar disso. A gente acredita que um dia pode acontecer. Lewis na Ferrari ainda é um grande cheque em branco. Concordo, Carlos. É um cheque em branco. Ninguém sabe o que vai sair pro ano que vem. Se bem que eu acho, Anderson, mesmo com a torcida contra, eu também não gosto da Ferrari. Mas mesmo com a torcida contra, é fato que a Ferrari vai vir forte. Porque o Frederic Vasseur não brinca em serviço. Ele fez um grande trabalho enquanto estava na frente da Sauber, na época que ela se chamava Alfa Romeo, e tá fazendo na Ferrari de novo. Não é mais aquela zona que era tanto com o Mattiati, com a Riva Bene e com o Binotto. Aliás, a notícia também, né? O Mattia Binotto vai chefiar a Audi. Em tempos de estreia de novo motor, para mim é um nome acertadíssimo. Mas que todo mundo já fez piada a respeito disso. Óbvio. Vamos para a próxima, então, povo? Próximo assunto? Pra gente fechar o nosso fim de semana? Bora. Vamos lá, então. Vamos girar a chave do esporte motor. Vamos vir para cá, pro Brasil, lá pro Centro-Oeste.
que é hora da gente falar de Stock Car. Stock Car. Etapa de Goiânia, daqui a pouco eu vejo os outros comentários, que acho que tem algum comentário que foi atrasado, claro. Faz parte do Restream, até o YouTube demora um tempo, para voltar para cá demora outro tempo. Deixa eu colocar aqui só esta pausa, porque a gente tem que fazer aquela leve mudança nos caracteres, nas telas e em tudo mais que vocês imaginarem. Mas tá aí, prova da Stock Car. Vamos comentar aqui, assistir os melhores momentos juntos. Essa é a corrida sprint, corrida que acontece no sábado, com os 12 primeiros invertendo o grid em relação à classificação oficial. A pole foi do Gabriel Casagrande, então ele largou lá em 12º. E aí todos os 28 pilotos, acho um grid muito bom, 28, acho que pode chegar em 30. A gente teve algumas ausências na temporada entre o ano passado e esse ano. Por exemplo, a Hot Car não está correndo esse ano. Acho uma pena a Hot Car não estar participando. Tivemos a estreia da Garra, mas, por exemplo, nessa corrida já não teve o Gabriel Roube, enfim. E Circuito de Goiânia comemorando 50 anos da sua construção. Melhor pista do Brasil depois de Interlagos. Ah, sim, disparado. E tanto num traçado muito bom, que já fez gente rodar lá atrás, batendo na plaquinha da Chevrolet, né, Enzo Elias? Ei, que maravilha. Não quebrou, olha só. Já ficou na contramão, já levou a plaquinha da Chevrolet, já rodou. Levou um souvenir pra casa. Já. Ué, pra que aquela plaquinha da Chevrolet na zebra, velho? Não, pior foi o Thiago Camilo quando levou aquele inflável. O inflável. Ai, não me lembra daquele inflável, Marco. Aquele inflável. Eu espero que o pessoal aprenda. O portal, você tá falando? É. Isso. E foi. Acho que foi em Goiânia também que aconteceu Foi? isso. Acho que foi. Eu sei que. Deve ter coisa que é Brasil também, não lembro. É, enfim. Caetano de Mauro fazendo a ultrapassagem ali em cima do carro da Toyota, o 111 do Rubinho, aí um capozinho voando. Né, Thiago Camilo? Acabamos de falar dele. Nossa! Capozinho Ipiranga voou do carro dele, e aí ele tem que ir pro box, lógico, botar um outro capô urgente. Arthur Leite sendo pressionado lá atrás. Aí Alan Kodair no carro 18 da Blau. Por enquanto vai ganhar companheiro de equipe novo, né? Que ele vai ser. Tem um tiozinho fumando ali. Foi, ó, o Arthur Leite tomou um totó, carenagem pegando na roda e aí desgasta mesmo. Daniel Serra fazendo seu pit stop, saindo o mais rápido possível à frente do Felipe Fraga. Eles que vão trocar de carro no ano que vem, né? Olha lá, Daniel Serra vai correr na Blau e o Felipe Fraga vai correr aí na Eurofarma. Mudança de equipe pro ano que vem, essa já confirmada. Pit stop também para Rubens Barrichello, trocando apenas um pneu nessa Aliás, corrida. ô Marco, tu chegou a ver o estoque novo? Não percebi ainda, Eric. Não, assim, saiu inclusive no story lá do Papo Veloz. Tem vídeo lá no nosso canal já sobre com a apresentação oficial. A Stock Car já começa a apresentar os modelos que vão ser usados na próxima geração da Stock Car, que vai migrar dos sedãs para SUVs. Se eu não me engano, foi a Chevrolet, né, que saiu, né, Rodrigo? Isso. A Chevrolet já lançou o Tracker já, que é o... Isso. É o Chevy Tracker que vai ser usado para fazer os carros da Chevrolet todos nesse modelo. Grandes possibilidades de no mês de agosto, no máximo, a gente ter mais uma outra estreia, ou do Corolla Cross. Isso é um trava-língua, viu? Vai ser difícil falar isso. Corolla Cross? É, ou do Eclipse também. Corolla Cross.
Só você, é só o Rodrigo que se enrola. Exatamente. O Corolla Cross está para Rodrigo Vilela, assim como Regatas está para Equivon Draxler. Exatamente. E tinha uma época lá do Mesa de Boteco que eu não conseguia falar clube de regatas do Flamengo. Aí eu toda hora falava clube de reglatas. Reglatas. Botafogo de futebol e reglatas. Lucas Amioni, vou mandar o Maurício mudar o nome do time. Ó o Dudu Barrichello aí, ó. Se Rubens Barrichello é o rei de Goiânia, já intitularam o Dudu como sendo o príncipe. E ele partiu para sua primeira vitória no circuito. Andou muito, não tem como não dizer o contrário. O Júlio Campos passando na segunda posição. Cara, Rodrigo, não, assim, demora pra cair a ficha. A gente tá vendo uma corrida com o Rubens Barrichello e o filho dele. Sim. Dudu. Às vezes demora pra cair essa fichinha. Né? Júlio Campos passou em segundo, só não vi quem passou em terceiro. Enfim, depois a gente confirma a classificação total. Aí a segunda corrida, Gabriel Casagrande primeiro, destaque total para aquele carro ali preto, com capô branco, vocês estão vendo ali, ó, carro número 38 de Zezinho Mugiati. Campeão da Stock Series no ano passado, com a sua melhor posição de largada, fez uma brilhante corrida. Largada de cima, no belo retão de Goiânia, que a gente espera um dia, né, dupla, que estejam aí acelerando as motos da MotoGP, né? Tomara que esse dia chegue. Tomara que a reunião da nova diretoria que cuida, né, do Autódromo de Goiânia, com os dirigentes da Dorna e da FIM, tomara que agora sim chegue-se a um consenso do que precisa ser reformado para fazer o circuito voltar ao cenário das duas rodas. Seria brilhante. Depois daquela pataquada feita com o Rio de Janeiro, deles anunciarem uma corrida no circuito que nem existia ainda. Mas enfim. Aliás, sobre o Rio de Janeiro tem novidades, né? Mário de Andrade Silva, um dos mais brilhantes jornalistas, foi... Ele é meio que o assessor de imprensa desse novo projeto do circuito. Cara, na moral, peraí, pausa. Essas plaquinhas da Chevrolet estão resistentes, hein? Já teve 2 caras que meteram a porrada na plaquinha e a plaquinha não deformou 1 centímetro. 1 centímetro. Bacana essas plaquinhas ficar de pé. A confusão. Olha o Cacau Bueno virando ao contrário também. Ali, hein? Oi? Eu vi uns cones ali ficando pelo caminho. O cone e o Cacau Bueno, os dois ficaram no caminho. Olha lá o Cacá. Olha o Cacá. Cacá Bueno, quem te viu e quem te vê, hein, jovem? Na contramão. E aí entrou o safety car, claro, né? Qual que é o lance do zero, cara? Por que ele escolheu o zero? Boa pergunta. Eu lembro que teve um evento do Endurori que ele participou, o pessoal botou, o kart que ele pegou, meteram adesivo com o número 0 em cima. Cara, é legal isso, eu acho interessante. Ó, essa plaquinha da Chevrolet aí, dentro da zebra, pô. Fala, Marco. Quem foi que correu com o carro número 0? Foi o Alan Prost, 93. Foi o Hill. Da Williams? Por 2 anos o Damon Hill. Ah, foi o Damon Hill. 93 e 94. Foi o Damon Hill, Arthur Leite. Sabia que tinha sido alguém da Williams. Arthur Leite de novo. Enfim, tava num azar danado com esse pneu. É carro preto e branco. Pronto. Desde 1900. Na segunda corrida são 2 trocas de pneus que devem ser feitas, além do abastecimento, claro. Um problema grave no circuito de Goiânia é que os mecânicos têm que ir para o outro lado do carro. Então, é crucial um trabalho de pit stop perfeito. E a Matheus Vogel, impecável. Mas, Rodrigo, de qualquer forma, ele tem que ir pro outro lado. Geralmente, eles têm que ir pro outro lado do carro. Sim. Eu posso estar falando caquinha. Mas, geralmente, a Goiânia, o box fica do lado direito. Fica pro lado de dentro. Todas as pistas, a maioria pro lado inteiro. Acho que a única pista que não fica é das que são usadas hoje no calendário, é Velocitar.
Que o box fica, vamos dizer assim, pro lado de O pit lane fora. fica do lado direito. O pit lane fica do lado direito e vou chutar. Porque todos os outros pits, eles vão dizer assim, ele fica dentro da área do circuito, vamos dizer assim. Não, é porque assim, o pit lane ele fica do lado direito, né? E o pneu que geralmente. E a pista tem retirada, ou seja, a carga maior no lado direito também. Então já tá na cara do gol. Sim. Mugello fazendo seu pit stop, saindo aí com o carro número 38, a tropa passando pela reta, que é uma bela reta, aliás. Massa, Casagrande, Serra, que ficaram brigando pela vitória até o fim. Aí o Casagrande veio para a ultrapassagem, grudou na traseira do Felipe Massa, Massa colocou para dentro para tentar se defender. Gabriel Casagrande foi, fez a tomada, bonitinho. A hora que o Massa espalhou, ele colocou por dentro. E aí ele não é bicampeão da categoria à toa, né, Marco e Eric? Obra e graça deste senhor aí de blusa cinza, Mauro Vogel, que só olhou com aquela cara assim, como quem diz, vou levar outra. E o drone aloprando, né? Oi? E o drone aloprando. E a Stock é um festival de drone. Esse drone é espetacular. E o cara que usa o drone, ele tem cuidado, tá, Eric? Ele não fica em cima da pista todo o tempo. Justamente, que se ele tiver um problema, cai na grama. Aliás, isso é uma determinação da Vicar com a equipe de transmissão. Não deixem um drone em cima da pista, pelo amor de Deus. Ué, e o drone da largada? Engraçado isso, né? Ficar em cima. Pelo menos ele tá parado na largada. Ele não fica passando pra um lado e pro outro. Ó, em cima Olha lá, da pista. tá indo pra um lado, vai pro outro. Ele fica no limite, ele anda muito no limite da pista. A disputa agora Rafael Suzuki. Rafael Suzuki que tá melhorando bastante na Stock. Os caras trocando uma tinta ali. Sim, Rubens Barrichello trocando tinta com Gaetano de Mauro. E aí quem veio foi o Lucas Forest pra cima do Barrichello, tentou a ultrapassagem. Rubinho conseguiu se livrar do Gaetano. E o Forest veio de carona para conseguir a ultrapassagem também. Isso é muito legal da Stock. Isso é muito bacana. Isso é muito bom. Esse equilíbrio de carros. Os carros às vezes estão lá na frente, todos estão atrás. Olha o Gaetano de Mauro, tem 2 vitórias. Tá lá atrás. Essa pista é sensacional, cara. A pista é espetacular. Também ajuda muito. Tá aí o Gabriel Casagrande indo pra vitória. Primeira vitória do atual campeão na atual temporada. Ele renasce na temporada. Volta pra briga. E o novo líder do campeonato é o Júlio Campos. Júlio Campos, sim, queridos ouvintes. Tem alguma... Essa marca Júpiter, eu tô tentando pescar a fonte dela porque ela parece muito aquela cera Grand Prix, saca? Sim, bem parecida Lembra mesmo. muito. Gabriel Casagrande vencendo, Júlio Campos, Felipe Massa em segundo, Daniel Serra em terceiro, festa da equipe Matheus Vogel. Primeira vitória, aliás, mais 2 vencedores inéditos, né? Tanto o Dudu Barrichello quanto o Gabriel Casagrande, que triunfam. Não, Rodrigo, você tem que pausar, tirar o vídeo, agora sim. Meu, é um saco, é o único saco do Restream. Eric, pra gente encerrar a live, passa a classificação. Quer dizer, primeiro alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa sobre essas corridas? Bacana, imprevisível, muita disputa, torceram pra alguém? Riram de alguém? Não, só para acrescentar que é aquilo que vocês falaram, que o Eric falou, né? Como é impressionante ver o Dudu Barrichello pegando aquele DNA do pai, né? O Dudu ganhando pela primeira vez na temporada. O Dudu já tinha ganho outras vezes na Stock, e você vê que o Dudu tá
ele tá até melhor que o pai na tabela, né, da Stock. Então vocês ficam assim, embasbacados de ver que a gente tá ficando velho, né? O filho do Rubens Barrichello já tá ganhando corrida na Stock, né? E correndo bem como o pai. Exatamente. É uma pena só que o Dudu podia estar fazendo uma carreira internacional já. Mas isso faz parte. Dentro do universo do turismo nunca é tarde. Tem a classificação, Eric? Tá aqui. Se for essa aqui que eu peguei, acho que é essa. Que começa com o Júlio Campos com 500 menos 1. 500 menos 1, isso. Facilitar conta com vocês, né? Júlio Campos 500 menos 1. Ricardo Zonta 500 menos 6. Felipe Massa 484. Felipe Batista 465. Dudu Barrichello 446 em quinto lugar. Bruno Batista 446 também. Gabriel Casagrande 419. Rafa Souza 412. Enzo Elias 409. Daniel Serra 352. O Rubens Barrichello aparece na 12ª posição com 349 pontos. 97 pontos menos que o filho. Já que você tocou nesse assunto, Marco. 97 pontos. 100 pontos. Aliás, vale falar também do fim de semana, dessa mudança de líder, porque o Felipe Batista teve um fim de semana para esquecer completamente. Nada deu certo pro piloto patrocinado pela Texaco. Horrível corrida do Felipe Batista. Pensar na próxima. A próxima que será em Belo Horizonte. 17 e 18 de agosto em Belo Horizonte. Toda a polêmica que envolveu a realização do circuito. Esperamos que essa polêmica vire apenas polêmica e que nada grave aconteça na prova. Esperamos que dê tudo certo. Um bom comentário do Yuri, ele comentou do Cacá Bueno, porquê do 0. Ele comentou que o 1 era reservado para o campeão, pegou o 0 e acabou ficando. Engraçado que na Stock Car não tem a regra do número 1 ser do campeão, tanto que durante muito tempo o Antônio Pisonia usou o número 1. Vários anos. E todo mundo sabe que o Pisonia nunca ganhou o campeonato. Carlos Fonseca, a polêmica corrida de BH é a aguardar. Memes, hein? Sim, vai dar muito memes. Vambora! Bora. Hora da gente dar tchau. Antes, o vídeo que a gente vai acompanhar essa semana. Eric, tem recordes na Fórmula 1 que a gente sabe que nunca vão ser batidos. Nunca. Tipo os 18 metros da André Moda? Quero você gravar esse vídeo? Provavelmente, também. Esse até dá pra alguém bater. A gente acha impossível. Tipo os 14 DNPQs da Life. Mas esse tem mais. Na verdade, o recorde da Life é assim, é 100% de DNPQs em todas as provas que eles correram. Mas a Colone, por exemplo, tem uma sequência muito maior. Tipo, por exemplo, o Fangio, o seu campeão mais velho, ninguém vai superar a marca dele. Não. Marco! E se eu te falar que já teve um piloto na Fórmula 1 que conseguiu, na mesma corrida, não se classificar pro grid, abandonar a prova e ser desclassificado? Puta merda. O cara pegou um DNQ, um DNF e um DSQ na mesma corrida. Nossa, lembrei disso. É esse o vídeo que a gente vai falar essa semana. GP da Alemanha de 77. Eu aposto que o nosso amigo Vitor Rafael vai também fazer várias teorias sobre esse acontecimento aí. Vai. Vitor Rafael do Samba Rio. Com certeza. Aquele ali pra fazer teoria é uma maravilha. E é desse vídeo que a gente vai falar na quinta-feira, pessoal. Vai ser o vídeo que vai ser a lembrança nessa semana. Nós vamos falar do único piloto na Fórmula 1 que conseguiu, como diz Eric Von Draxler, o DNF, que é o... Não, primeiro é o DNQ, que é o não classificou, o DNF, que é não terminou a corrida, e o DSQ, que é de desclassificação. Tudo na mesma corrida. Como isso aconteceu, a gente vai contar na quinta-feira. Marco Maciel, te agradecer demais por você ter participado com a gente hoje da live.
muito bacana, muito sensacional. Cada vez mais só reforçando sempre os votos de sucesso. O Samba Rio completou 20 anos, está na temporada de comemoração dos seus 20 anos de existência, e que venham os próximos, tanto para você quanto para toda a equipe que lá está. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter participado. Depois de tantas participações minhas nas lives do Samba Rio, agora chegou a vez de você participar aqui com a gente. E foi muito bacana. Valeu mesmo. Rodrigo, Eric, audiência do Papo Veloz. Uma honra estar aqui no meio de dois mestres de automobilismo, eu aprendendo com vocês e tal, porque eu costumo acompanhar bastante, mas não com todo esse conhecimento. A gente está sempre aprendendo aos pouquinhos e tal. Eu, além do Samba Rio, também faço colaborações pro naspistas.com, que o Rodrigo falou. Todo dia a gente está fazendo os textos sobre automobilismo no naspistas.com. E o Samba Rio é aquela nossa cachaça também, né? Que a gente fala um pouquinho sobre a cultura popular, sobre o samba. A gente subiu 2 colunas novas ontem, falando um pouquinho sobre a história do carnaval, crônicas, e também para homenagear Rosa Magalhães, que foi nossa carnavalesca, uma das ícones do carnaval carioca que perdemos na semana passada. Ao mesmo tempo, também foi feito um link com a França, já que é Jogos Olímpicos, e foi feita essa relação do Samba Rio com a Rosa Magalhães, a França, enredos que abordaram a França, que se falaram na Sapucaí, no Anhembi e outras avenidas. O Samba Rio Carnaval.com tá aí para levar um pouco de cultura, de um pouco de história de carnaval para vocês, e os sambas estão começando a aparecer para 2025 já, galera. Samba Rio, o site, foi um crossover mesmo, e o Rodrigo vai estar lá na Samba Rio com as próximas lives. Quem sabe o Eric também não aparece também no Samba Rio para falar um pouquinho sobre carnaval, sobre O samba, Eric mal conhece, explode o coração, Marco, esquece. Cara, sem brincadeira, eu devo ser o único 021 da face da terra que não acompanha carnaval e que não torce pra escola de samba nenhuma. Eu também não torço pra nenhuma, Eric. Mas acompanho assim, eu tô... Mas você é gaúcho, tu mora na parte de baixo do mapa. Eu tô falando que. Presta atenção no que eu falei. Eu sou o único 021. Eu sou o único 021 que não acompanha carnaval e que não torce pra nenhuma escola de samba. É um feito, realmente. Até o Rodrigo. O Rodrigo é um 013. Rodrigo é 013 e acompanha o carnaval do Rio de Janeiro. E torce a mocidade. Você, se não me engano, é 050. 51, isso, 51. Você é 051, você acompanha o carnaval daqui. Sabe aquele não é 051 de nascimento, Eric? Ele é o quê? 091. 91. 091. Caraca, 91 é... Pará. Torcedor do... Mas do Perdão CRP hoje tem mais um pouco. Perdeu pro Novo Horizontino. Quase isso. Caraca. Eric, sexta estamos de volta. Sexta estamos de volta. Quinta tem o vídeo sobre o piloto, que é mais um Eric que encontrou a felicidade em outros lugares, mas ficou marcado por essa presepada. Vai ser bom de ver, vai ser bom de acompanhar. Eu esperei muito pra falar sobre essa corrida no vídeo. O vídeo já tá gravado, tá, pessoal? Então vamos embora, né, pessoal? Já 22 horas e 40 minutos. Mais uma vez agradecendo ao Marco por ter participado com a gente. Carlos tirou uma onda, chamar o Marco uma vez por mês para compensar as minhas participações no Samba Rio. Mas as minhas participações no Samba Rio também são igualmente um aprendizado, principalmente com o pessoal todo, principalmente quando fala-se de eliminatória de samba. Eu olho e falo, meu Deus do céu, não acompanhei nada. E agora? Corre para aprender alguma coisa. Não. Rodrigo, eu também eu tô cortando um pouco esse assunto de eliminatórias. Eu só deixo pra falar um pouco nas lives das finais, porque são os 3, 4 sambas, porque realmente analisar 20 sambas concorrentes é complicadinho, né? Então, não, deixa pras escolas. Eu as deixo escolas mais final ali, né? As escolas que se virem pra fazer isso.
É igual a gente com treino Rodrigo, livre. de preferência quando tiver o CD gravado. Boa. Se CD gravado, eu te chamo pra analisar o CD gravado já, né? Boa, eu vou bater igual eu gosto de bater nos erros das escolas. Pessoal, grande abraço para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo no YouTube, nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais, @PGM Papo Veloz. A gente está de volta na sexta-feira ao vivo, a partir das 9, com aquecimento, para a gente falar do retorno da MotoGP, depois das férias, e do início das férias da Fórmula 1, porque se tiver notícia a gente vai ter que falar com certeza. Grande abraço para vocês, cuidem-se, bebam bastante água, tá inverno, mas tem que beber água, tá, pessoal? Uma boa semana para todos e a gente se vê na sexta. Tchau!